Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Segue a sina do Sport sem vencer o América Mineiro jogando em Pernambuco. O Sport começou perdendo para o Coelho, tomou um gol no começo da partida, conseguiu o empate só no segundo tempo e depois os erros que o Sport protagonizou, mesmo tendo mais volume na etapa final, foram o estopim para mais um empate do Sport em casa. O Sport como mandante, numa campanha bem irregular dentro da Série B. E a partir de agora, a gente trazendo detalhes deste duelo da Arena de Pernambuco, que terminou empatado. O Sport dentro do G4, mas o torcedor saiu na bronca, vaiando a equipe por mais um desempenho abaixo do time do técnico Mariano Susso. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o like nesse conteúdo, comenta à vontade, mas o principal, sem dúvida alguma, é a sua inscrição, né, para você ajudar o nosso trabalho. Muita gente que acompanha ainda o nosso conteúdo, mas que infelizmente ainda não é inscrito. Então dá essa força, se inscreve no nosso canal e ajuda demais esse trabalho aqui do futebol pernambucano, trazendo os principais destaques dos nossos clubes diariamente. Pois bem, num jogo difícil, um jogo até bom de se acompanhar, duas equipes que propõem o jogo, né? Um América Mineiro mais técnico até na primeira etapa, um Sport que teve inúmeras dificuldades com erros individuais. Foi uma partida abaixo dos jogadores do Sport. O Sport teve hoje Castan abaixo, Barleta abaixo, Felipe com muitos erros na saída de bola. E uma equipe minimamente organizada que consiga adiantar as linhas de marcação para que o Sport não tenha facilidades na sua saída de jogo, já que o Sport insiste em sair com a bola pelo chão. Uma equipe consegue facilmente roubar a bola, né, dessa tentativa do Sport de ser mais técnico, de construir o seu jogo com a bola no chão. E isso tem sido algo que tem tirado o sono do torcedor rubro-negro na maioria das partidas. E hoje não foi diferente. O América Mineiro adiantou suas linhas, um meio de campo mais técnico, com o Juninho, com o Alê, com o próprio Moisés. Pontas muito bem espetados, que foram o calor durante praticamente todo o jogo, né? Tivemos o Fabinho de um lado, o próprio Adson do outro, né? O Brenner fazendo aquela função de centroavante, mas também saindo até para construir algumas jogadas e deixar os pontas em condições de finalizar. Não à toa as principais finalizações foram do Fabinho na primeira etapa. E o primeiro gol do América sai, né, de um cruzamento à área, um escanteio cobrado, praticamente mesmo lado do gol do Fabrício Domingues no segundo tempo. Um cruzamento onde o Kaique França falha nitidamente. Mas além da falha do Kaique, é bom também a gente ressaltar como a marcação do Sport, ela permite que praticamente 3 atletas do América cheguem livres de marcação dentro da área, contando com essa falha do goleiro para abrir o placar. E a bola sobrou para o Éder, né, zagueiro da equipe mineira, que acabou abrindo o placar na Arena de Pernambuco. A partir daí o Sport protagonizou os mesmos erros e o mesmo desempenho de partidas anteriores, bem abaixo. E o primeiro tempo foi apenas de 5 minutos de um lampejo que o Sport deu, daquele Sport lá atrás que Mariano Susso apresentou ao torcedor. Mas com o passar dos 8, 10, 15 minutos, a gente já viu uma queda nítida de rendimento e o América com muita técnica, trocando passes, tendo consciência, né, dos passes, errando pouco na sua saída, né, conseguia levar mais perigo até do que o próprio Sport, com mesmo o número de finalizações bem menor até do que o Sport fez na etapa inicial. Conseguiu chutar mais a gol do Kaique França do que propriamente o Sport chutar ao gol do goleiro Elias. Então uma prova de que o América foi mais assertivo, né, nas suas tentativas do que propriamente a equipe rubro-negra. E na primeira etapa o Sport foi se arrastando, né, com erros individuais, né, com passes equivocados, uma tomada de decisão lá na frente também bastante equivocada. E tratou-se de um Sport que viu o América Mineiro, né, com os erros do Leão, né, ser uma equipe mais inteira, se posicionar bem, neutralizar o Sport e segurar a vantagem para a etapa final. Mas com os ajustes, nem tanto nas alterações, mas na
conversa do intervalo, o técnico Mariano Souza consegue dar ao Sport uma intensidade bem interessante para o começo da etapa final, uma equipe mais em cima, mais acesa, buscando o ataque, finalizando, mesmo que abusando dos cruzamentos, até porque na construção das jogadas o Sport vem pecando já algumas rodadas, mas na base do abafa, do cruzamento, da pressão, né, encurralando o adversário, o Sport conseguiu ter um segundo tempo melhor do que o América. Praticamente numa boa parte ali, podemos dizer que até a metade da segunda etapa o Sport teve, né, essa postura e conseguiu chegar ao gol depois de um belo cruzamento do Lucas Lima, né, o cabeceio ali do Fabrício Domingues, que já havia marcado um gol na primeira etapa, mas o gol acabou sendo invalidado. Ele ali no primeiro pau acaba cabeceando e surpreendendo o Elias para colocar o Sport, né, em pé de igualdade. E depois o Sport, com o ritmo que acabou exercendo no começo do segundo tempo, cai mais uma vez de rendimento, e mesmo com as mexidas feitas por Souza, o técnico do América, né, o Cauã de Almeida, também faz mexidas na sua equipe, até mesmo para dar um pouco mais de gás. O meio-campo do América, embora técnico, mas era um meio de campo mais velho, né, com uma média de idade mais alta, e isso custaria caro a manutenção dos jogadores em campo por um determinado tempo, e com isso ele acaba alterando, né, a sua maneira de pensar o jogo, né, tendo um América que viu o Sport cansar depois daquele ímpeto inicial da segunda etapa e partir na velocidade dos seus pontas. Foi o jogo do América, né, saiu muito de seus pontas, jogadores que, né, fizeram uma diferença, né, na puxada do contra-ataque, nas finalizações, tanto alargando o campo como também puxando para dentro para tentar finalizar, para tentar colocar Kaique França em maus lençóis. Foi o jogo do América que passou muito pelo Fabinho, muito pelo o Adson e também pelas peças que acabaram sendo acionadas na segunda etapa. Até os próprios laterais também trabalharam bem, né? E em contrapartida o Sport não teve uma partida tão incisiva de seus pontos, né? De um lado a gente viu um jogo ruim do Barleta, né? Ele acaba invertendo da esquerda para a direita já na primeira etapa, na segunda etapa ele acaba sendo substituído, né? E acredito que a grande crítica do torcedor também vá para o Vini Faria. Foi uma partida desastrosa, errou praticamente tudo que tentou, e ainda a cereja do bolo, aquele gol perdido, né? Quando ele tenta dar de peito, acaba pegando ali meio que no ombro, uma tentativa de cabeça simples ali, ele acabaria dando a vitória ao Sport, né? Mas acaba tentando dar um incremento a mais à jogada, acabou se equivocando, né? E perdendo uma chance que poderia ter virado o jogo para o Sport. Mas, observando o contexto e o andamento de toda a partida, foi um resultado justo. Até porque o América fez uma partida, né, bem acanhada no primeiro tempo, embora o gol, e no segundo tempo viu o Sport encurralar, mas crescer a equipe do América na reta final da partida, embora sem tantas oportunidades claras. E no caso do Sport, só veio reagir na etapa final, né, vendo um América, né, que segurou a onda no primeiro tempo, mas que no segundo tempo não suportou a pressão, mas o Sport não teve fisicamente, né, a pegada para continuar pressionando o adversário na busca pela virada. Mais uma entrada ruim de Gustavo Coutinho, né? Zé Roberto, com essas atuações de Coutinho, tem tudo para continuar com a titularidade, né? O Sport necessita de contratar zagueiros, né? Hoje a partida de Castan, somada a alguns erros também do próprio Alisson Cassiano, né? O Tite Ortiz para mim foi uma novidade até boa na primeira etapa, tentou contribuir para o jogo ofensivo, mas também foi um jogador que, até pelo rendimento da equipe, também não mudou muito o panorama do jogo. E Roberto Rosales também dá um crédito ao venezuelano que, com sequência de partidas, vem, né, digamos que mantendo ali uma certa regularidade. Mas o restante da equipe foi muito abaixo, mais uma vez, e hoje não teve jogador a mais, hoje não teve uma equipe numa má fase. Foi o América que, inclusive, assumiu a liderança da Série B de forma momentânea com esse empate na arena e fez com que a equipe do Sport, né, tivesse em alguns momentos até um recorde que pudesse dar uma derrota ao Sport dentro de casa. E mais uma vez o Sport diante de seu torcedor, dos pouco mais de 16 mil torcedores presentes na arena, né, fizeram presentes nesta tarde/noite de sábado para acompanhar a equipe, mas saíram insatisfeitos mais uma vez
né, com a maneira como a equipe se comportou praticamente durante 60, 70 minutos, já que os 20 minutos do início do segundo tempo foram bem melhores até do que o Sport havia produzido durante toda a partida. 24 pontos, terceiro lugar, que vai agora aguardar o desenrolar da rodada. O Sport pode sair do G4 a depender dos resultados do Vila Nova, do próprio Avaí, também tem jogo do Goiás contra a equipe do Operário. Então trata-se de uma rodada ainda que vai terminar e o Sport vai aguardar o seu desenrolar, porque a terceira posição não é garantida, nem a permanência no G4 é garantida para esta rodada devido a esse tropeço dentro de casa. O Sport segue a sina de não vencer o América e segue a sina de ser um mandante comum dentro da competição, algo que não era tão comum a gente acompanhar em edições passadas da Série B. O Sport era sempre um forte mandante, desta vez está pecando em casa, o que ainda é o trunfo do Sport, a carta na manga, por incrível que pareça, tem sido os pontos conquistados longe da capital pernambucana, que tem sustentado o Sport na parte de cima da classificação. Comenta à vontade, o Sport agora vai ter um hiato enorme, né, de jogos, teria uma partida contra o Operário, acabou sendo adiada, e agora tem um duelo contra a Chapecoense só na terça-feira, dia 23, não nesta terça 16, na outra 23. Então daqui para lá, o anúncio, né, de novos reforços, bem como também esses reforços, né, começarem a treinar com os demais jogadores, né, a chegada do Di Plácido, a chegada do Lene Lobato, que já está no Recife, a contratação de mais um zagueiro, como a gente falou, do Facundo Agüero aqui dentro do canal, bem como também um outro ponta, outros jogadores que o Sport, né, vai buscar no mercado para tentar incrementar nesse time, porque de fato o Sport vai precisar reforçar se quiser ainda se manter na briga pela Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Comenta à vontade, se inscreva no canal, este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista, deixa o like nesse conteúdo e claro, deixa a tua opinião sobre esse empate ruim do Sport diante de seu torcedor. Até mais!